Oi, boa noite, sejam todos bem-vindos. Essa é mais uma edição do Escritor na Biblioteca, que é esse projeto da Mário de Andrade, que sempre traz um escritor maravilhoso para conversar aqui com a gente. E hoje, essa noite, a gente está aqui com o Silviano Santiago, como vocês já sabem, né? O Silviano é um escritor de múltiplas facetas. Ele é ensaísta, prosador, poeta, crítico literário, crítico de cinema, enfim, é vasta a obra do Silviano e a gente poderia, na verdade, ter vários encontros escritor na biblioteca para falar de cada uma dessas facetas. Como o tempo é curto, a gente vai tentar aqui algum recorte. Ele nasceu em 1936 em Formiga, né? E esse nome meio que deve ter dado algum tipo de batismo aí para o Silviano, porque é um trabalho de formiga mesmo, né, Silviano, seu trabalho com as palavras. E eu queria, enfim, eu tô com uma lista aqui que começa em 55 e vai até agora, né, de trabalhos importantes do Silviano. E, num primeiro momento, a gente pensou mesmo, pelo recorte desse encontro, em fazer algo mais cronológico, mas é impossível. A gente teria que ficar horas e horas aqui para passar por tudo. Então, a primeira pergunta, então, já fazendo um recorte possível aí dentro dessa obra tão grande para o Silviano, vai ser sobre esse lado do ficcionista, que não se separa, obviamente, né, Silviano, do ensaísta. Então, a pergunta entre os seus livros ficcionais, dois que se destacam, que eu destacaria agora nessa pergunta, é o Em Liberdade, que é esse diário inventado do Graciliano Ramos, que já é mais antigo, e o Machado, né? Então, são dois escritores em dois momentos diferentes da sua vida, com escolhas também muito específicas de como escrever sobre eles. Você poderia fazer um pouco um paralelo aí desses dois tempos, desses dois escritores, e dessas duas maneiras que você abordou eles em cada um desses livros? Obrigada. Claro, boa noite a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a Josélia pelo convite que me fez e obviamente, o acompanhamento que recebi da Carol e do Rafael, e também minha alegria em ter aqui a Luciana e o Schneider como no diálogo, né? E realmente, quer dizer, é uma coisa meio... Minha personalidade é uma personalidade muito atrapalhada. Quer dizer, ela não é uma personalidade arranjada, organizada, etc. Ela segue caminhos bem divergentes e sem autonomia. Porque eu acho importante dizer isso, que apesar de o caminho ser divergente, existem determinadas questões, determinados pontos de vista, atitudes, retomadas de ideias, etc., que, obviamente, não compete a mim enumerar e muito menos elaborar. Quer dizer, o que eu pretendo falar... Gostaria de que minha fala de hoje fosse muito mais sobre propostas, as minhas propostas, do que propriamente a análise dessas propostas, porque isso compete ao leitor. Então, eu começaria mesmo por essa ideia de que, basicamente, eu tenho uma proposta. A primeira delas é de que é muito difícil para mim compreender a teoria dos gêneros no sentido tradicional. Quer dizer, eu acho que você percebeu bastante bem no caso de Em Liberdade, no caso de Machado, para começar com esses dois, que são livros, que são ficção, não há dúvida nenhuma, mas são livros também que se esforçam por manter uma biografia de escritor que fuja aos padrões convencionais. E o terceiro fato é de que essas obras, elas tem um adjetivo que eu gosto muito em Flaubert, que o boné do marido de Emma Bovary era compósito,
não é complexo, é compósito. Então, ele é feito de coisas assim. Então, essas obras todas são compósitas, ou seja, elas misturam os gêneros, e eu acho que tem uma certa graça nisso, em particular por eu ter escolhido, nesses dois casos, em outros casos será diferente, por eu ter escolhido, nesse caso e num terceiro caso, que talvez não valha a pena falar hoje, porque é muito complexo, esse eu usaria a palavra complexo, ele não é compósito, ele é complexo, que é um livro que eu tenho, um catatal que eu tenho, chamado Viagem ao México, em que eu narro a viagem de Antônio Artaud ao México em 1936. Então, com toda a falta de modéstia, meu pequeno grande sertão. Então, é um livro realmente muito, assim, né, que escapa completamente a uma possibilidade de se falar dele de uma maneira mais simples. Mas o Em Liberdade, por exemplo, ele corresponde, né, não só a sentimentos pessoais, possivelmente vocês não deverão saber disso, mas na mesma época em que Herzog foi preso, um irmão meu, mais novo, Haroldo, foi também preso em Minas Gerais, e foi preso, torturado, todas as coisas que vocês podem imaginar. E ele era secretário do Partido Comunista em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Então, havia isso, né, que me incomodava enormemente, muito mesmo, porque nós perdemos ele, minha mãe, né, morreu dando à luz a ele. Então, ele sempre foi extremamente rebelde, né? E nós fomos criados juntos, né? Ele com 0 anos de vida e eu com 1 ano e meio de vida. Então, ele tem uma rebeldia violentíssima e eu, por outro lado, eu me defino mais ou menos como uma pessoa sonâmbula, entende? Então, eu não consigo, assim, enxergar a realidade de um modo muito direto. Eu teria mesmo dificuldade em escrever um livro sobre ele, por exemplo, que é um ativista, eu não sou ativista. Então, me ocorreu, né, fazer qualquer coisa nessa direção. Isso foi a primeira coisa que me ocorreu. A segunda coisa é que Graciliano Ramos, obviamente, era um dos autores que mais me interessava. E me interessava em particular, né, pela alta qualidade da sua obra. E havia um livro, por coincidência, em 1962, 64, eu dei aulas na Universidade do Novo México, nos Estados Unidos, e eu orientei uma tese sobre Memórias do Cáceres. O autor é Carlos Cortez, um rapaz, Carlos Cortez, que era um hispanista, porque não havia tese, hispanista. Então, havia isso, eu gostava muito de Graciliano Ramos. E havia, sobretudo, que foi a ideia inicial, de eu não escrever sobre Graciliano, mas escrever sobre Cláudio Manuel da Costa. Porque Cláudio Manuel da Costa, havia uma leitura muito apressada do Cláudio Manuel da Costa, que é dado como suicídio. Mas se você ler os autos de devassa, que são publicados normalmente, mas existe um auto de devassa feito antes da chegada dos portugueses, em que se descreve muito bem como Cláudio Manuel da Costa foi encontrado na Casa dos Contos. Ele foi encontrado, obviamente, enforcado, mas com o joelho em cima da mesa. Então, quer dizer, ele foi suicidado, né, por assim dizer, assim como Herzog foi suicidado. Então, aí era muito mais uma metáfora do que estava acontecendo nos porões do DOI-CODE do que propriamente um livro sobre um escritor, não é? O Cláudio Manuel da Costa vai ser julgado para a segunda parte do livro. Eu vou imaginar que a primeira parte é bem realista. Eu acho um razoável pesquisador, vocês verão também no Machado que eu sou um razoável pesquisador, então ela é bem realista, mas a segunda parte, ela é totalmente falsa, que é Graciliano Ramos ele vem a São Paulo, etc. E aqui ele decide escrever sobre Cláudio Manuel da Costa e ele nunca realizou isso.
Então, essa era a ideia que eu tinha. Mas eu cheguei a Graciliano e percebi, então, uma coisa que aqueles que, por acaso, lerem o livro vão perceber, que é sobre Graciliano em 36, mas é também sobre Cláudio Manuel da Costa, durante a Inconfidência Mineira, e, finalmente, há 1000 alusões a Herzog, em particular, no enterro de Cláudio Manuel da Costa, as palavras são do cardeal Arnes. Então, tem vários jogos assim que eu faço para poder induzir, né, que o livro seria muito mais um painel das relações entre o intelectual e o Estado, das relações, né, entre o intelectual e o poder, do que propriamente só sobre 64. E coincidiu, o quarto ponto eu paro por aqui, depois a gente pode explorar outras coisas, e coincidiu dentro dessa proposta que estavam chegando, o livro é de 80, né, estavam chegando os primeiros guerrilheiros ao Brasil, e aquela série de diários que são publicados, entre eles o mais conhecido é o do Fernando Gabeira, não é isso? Então, era uma maneira também de poder retomar todas essas questões num outro padrão. É que eu gosto de fazer. Se é bom ou se é errado, não sei, mas é que eu gosto de fazer. É retomar as questões num ambiente mais amplo, solicitando uma reflexão mais ampla também, etc. Então tem algo de muito pessoal, e o mais pessoal de todos é que, obviamente, eu não conheci Graciliano Ramos, e o retrato de Graciliano Ramos eu faço muito a partir do meu relacionamento com meu pai, quando ele tinha aquela idade. Então, eu acho que, se por acaso o retrato é convincente, porque o modelo entende? O modelo é bastante convincente, foram relações muito difíceis, etc., e tudo indica que ele não era tão fácil, embora tivesse coisa. Então, esse, de certo modo. Quer dizer, basicamente, então, né, era uma tentativa minha de não ativista participar, não é, de um movimento mais geral do que pode ser a literatura brasileira se a gente abandona, por um determinado momento, né, se a gente abandona essa leitura quase que especular da realidade. Quer dizer, a minha intenção nunca é de fazer uma leitura especular, mas uma leitura, portanto, muito mais, eu diria, muito mais alegórica, não é, do que propriamente especular ou simbólica, não é? E aí, o que eu fiz de mais audacioso foi tomar de empréstimo o estilo dele. Quer dizer, eu não sei até que ponto eu fiz um trabalho bom ou não, mas o livro, em particular, toda a primeira parte é escrita do estilo de Graciliano Ramos. E eu, durante 6 meses, fiquei me exercitando em fazer pastiche, que a palavra é essa, né? E fazendo pastiche de Graciliano Ramos. Quando eu me senti bastante forte, que eu coloquei uma frase de Graciliano Ramos no meu pastiche e fui ver se ela destoava ou não. Agora um pequeno fait divers. Tem 4 frases de Graciliano no livro. O Wilson Martins, que fez uma resenha muito negativa do livro, ele conseguiu dizer que tem duas das 4, Graciliano nunca teria escrito. Então eu achei isso engraçadíssimo, porque é um fait divers que explica muita coisa, não é? Quando você lê uma obra que foge do especular, entende? E que você se atreve a fazer um diário inventado. Um diário inventado de Graciliano Ramos. E aí, evidentemente, aqueles que me conhecem, possivelmente do ponto de vista teórico, sabem que um dos autores mais importantes, para mim, um dos filósofos, é Jacques Derrida. Portanto, eu não repeti Memórias do Cárcere, porque aí eu faria um complemento, né? Eu somaria alguma coisa a outra semelhante. O que eu trabalho sempre é com a ideia de suplemento. Quer dizer, você acrescentar algo a um todo. E esse todo é Memórias do Cárcere. Mas no Memórias do Cárcere ele nunca fala do quê? Da liberdade. E qual era a grande questão em 81? Era a questão da liberdade, que eram os guerrilheiros que estavam chegando, né? Então, foi essa a ideia, né, que eu trabalhei, entende? Que é uma ideia de suplementariedade. E, além do mais, obviamente, é um livro
que assedia os modernistas. É muito diferente do Oswald de Andrade, não é? Fazendo pilantragens com Gonçalves Dias, né? Entende? É que é paródia, não é um livro paródico, é um livro de pastiche. Portanto, você dá as mãos àquele personagem, você faz de conta que você está realmente suplementando a obra dele. Pena que ele não tenha avançado nisso, o que é a liberdade, tenha ficado apenas no que é mais trágico. Não, eu acho que as duas coisas são tão trágicas, que é a prisão. Quer dizer, então é isso um pouco, né? Como refletir sobre esse período já pensando nas dificuldades que é o retorno à liberdade. E aí a mesma ideia vai sendo conduzida para o Machado, mas aí de uma maneira muito diferente, que o modelo já não é meu pai, sou eu mesmo. Entende? Quer dizer, eu tendo chegado à velhice, né? Acho que é um pouco óbvio, não preciso de elaborar. Tendo chegado à velhice, não é? Então me interessou conhecer, né, o que é um escritor na velhice. Quer dizer, eu brinco, né, que eu tentei inventar um novo gênero literário. Que o gênero literário clássico é o Portrait of the Artist as a Young Man, né, o romance de formação, que vem desde Werther, né? O romance de formação, depois para a educação sentimental, de Flaubert, e até o nosso querido Fernando Sabino, Encontro Marcado, etc., que é o romance de formação. O meu interesse é, então, o romance de sobrevivência. Quer dizer, o Portrait of the Artist as an Old Man. Quer dizer, o retrato do artista quanto velho, né? Esse que foi o meu interesse. O que é isso, um escritor velho? E aí eu pego exatamente 1904, quando, logo depois da morte de Carolina, quer dizer, não só velho, mas também viúvo, quer dizer, um indivíduo que tem que trabalhar uma questão também que é muito minha, que é como conviver com a solidão. Quer dizer, eu nunca fui casado, etc, etc. Então, é como conviver com a solidão. Então, eu achei que era importante trabalhar Machado de Assis dentro dessa perspectiva, que é uma perspectiva também, não só aí de suplementar uma reflexão que ele fez, mas ele não fez de maneira biográfica, mas como também suplementar a própria crítica machadiana. Por que suplementar a crítica machadiana? Porque já desde Em Liberdade, eu tinha uma preocupação muito grande que Foucault vai explicar para mim num livro que se chama O que é o Autor, que é quando ele fala dessa costura enigmática entre vida e obra. Quer dizer, todos aqui que têm uma experiência de universidade sabem, não é, que desde os formalistas russos nós excluímos totalmente qualquer reflexão sobre a vida do autor. Quer dizer, só nos interessa a leitura do texto. E todo o trabalho de crítica literária é feito através, não é, da leitura do texto. Machado de Assis é lido, a não ser por Lúcia Miguel Pereira ou por uma outra pessoa que fez biografia, não é? É sempre lido de uma maneira extremamente textual. E, a meu ver, Machado de Assis apresentava um problema que se tornou muito claro na velhice, que não era tão claro antes, que era o problema da epilepsia. Então, foi aí que eu falei assim, e aí é que ela é complemento. Ela fala sobre algo sobre o qual ele fala duas vezes, se não me engano, sobre o qual ele fala duas vezes, embora toda a segunda fase, eu não gosto da segunda fase, a partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas, se nota perfeitamente que tem a coisa fica destrambelhada. A composição fica destrambelhada. É claro que teve uma maneira muito fácil e brasileira, típica, não é? Que é, vamos recorrer aos estrangeiros e dizer que Machado de Assis é um romancista do século XVIII. Isso é ótimo, né? Graciliano Ramos é ótimo, é o nosso Dostoiévski, sabe? Essas coisas, eu odeio essas coisas, mas odeio, porque isso é procurar o mais fácil. Já que você é leitor textual, etc., vai direto e vê o que está acontecendo. Por que é aquele desarranjo, entende? Que é um
desarranjo muito óbvio, não é uma coisa assim, de repente ele escrevia na terceira pessoa, passou a escrever na primeira pessoa, de repente ele escrevia... Não, é um desarranjo, porque perde-se a continuidade. Perde-se completamente a continuidade. Se você pega Esaú e Jacó, por exemplo, então é um escândalo. Tem aquele personagem, né, do rapaz que coleta esmolas, né, logo no capítulo, logo no início, e esse rapaz que coleta esmola rouba R$2, né, da mãe de Esaú e Jacó, que deu uma gorjeta muito boa. Ele pegou R$2, e a partir daqueles R$2, o livro esquece completamente desse personagem. Aí lá pelo capítulo 70, de repente surge no Rio de Janeiro um capitalista, que nada mais é do que esse sujeito. Entende? Quer dizer, então, o que é? Ele morreu? O que houve? Ele desapareceu? Quer dizer, essa descontinuidade é muito violenta na obra. Quer dizer, é aquela coisa, parece que é um carro que vai andando, e de repente engasga, e aí vem uma digressão, né? Sobre ópera, sobre cantores, sobre... Você pensa que, então já entendi. Aí desengata, engasga de novo e vai para outro. Quer dizer, então eu comecei a perceber que me interessava isso, e em particular porque há textos dele, né, pequenos textos que ele escreveu para o Dr. Miguel Couto. Aí eu entrei assim, e por sorte eu tenho doutorado em literatura francesa, onde a bibliografia sobre a epilepsia de Flaubert é muito grande, porque o próprio pai de Flaubert era epiléptico. Era médico, e ele que trata do filho, etc., e o irmão também era médico, etc. Então, há muita coisa, né? Há muita história aí que já foi trabalhada em literatura francesa. Inclusive, o terceiro volume de Sartre, da biografia de Flaubert, é só sobre a doença de Flaubert. Então, quer dizer, claro que eu não vou repetir isso, não é o caso, mas de ver o que estava acontecendo aqui. Então, isso me levou, sabe, a trabalhar. Então, querer ver que era epilepsia. E aí, obviamente, de novo, a proposta minha é de dizer que aquele narrador, né, que caminha, né, com dificuldades até que encosta num poste, o narrador ébrio, não é exatamente um narrador ébrio. Ébrio é uma metáfora, é um narrador epiléptico. E o epilepsia é esse jogo, né? Não é um jogo, é essa experiência de vida, não é? Em que você passa, como está muito claro em Flaubert, nas cartas que ele escreve para uma das amantes dele, não é? Em que você morre várias vezes na sua vida. Você morre várias vezes na sua vida e renasce. E, obviamente, aí, claro, eu gosto de pintura, etc. Me veio Rafael, me veio a Transfiguração, me veio aquelas coisas todas. Então, eu construí uma espécie de biografia de Machado de Assis, que é pouco convencional e que, ao mesmo tempo, eu acho que faz sentido, né? Quer dizer, eu acho que a escrita de Machado de Assis, ele era leitor, obviamente, dos ingleses, ele era leitor de Flaubert, era leitor de Stendhal, a biblioteca está aí provando, né, os livros que estão lá. Eu estou me alongando muito, né? Não. Então, todos lá provam muito bem, não é? Então, quer dizer, ele é também como uma folha de sismógrafo. Sabe, essa foi a metáfora que eu encontrei. Quer dizer, essa folha de sismógrafo que é a composição. E aí vem uma teoria muito audaciosa, eu acho bastante audaciosa da minha parte, e que, acreditem ou não, vem da minha experiência de ver Caetano Veloso no palco, é a questão do corpo. O que é o corpo machadiano? Quer dizer, o corpo machadiano, antes de ser uma tematização da doença, quer dizer, um livro que ele falaria da epilepsia, autobiográfica, etc., está na composição do livro. A doença está na composição do livro. Aquela composição é uma composição de um autor que é epiléptico. Assim, sabe, quer dizer, é aquela maneira como o livro vai sendo compondo, é de uma pessoa que tem essas agonias diárias, né? Esses sofrimentos diários, esses padecimentos diários, essa coisa toda. Então, essa é uma coisa que eu fiz. Obviamente, eu estou usando composição no sentido em que é usado por Poe e no sentido que é usado por João Cabral de Melo Neto, num belíssimo trabalho dele que chama
e composição, como é que é? Inspiração e trabalho de arte, né? E trabalho de arte, quer dizer, no sentido de Valéry em Varieté, não é? no célebre Varieté, essa ideia de composição, para mim, então, é muito importante, e eu acho que são duas coisas muito diferentes. Uma coisa é a tematização do corpo, sei lá, Clarice Lispector, uma maravilha, é a tematização do corpo. Outra coisa, a meu ver, é o corpo enquanto manifestado pela composição da obra de arte. Quer dizer, e aí, claro, eu tenho que me atrever algum dia em Manuel Bandeira, ou convidar as pessoas a se atreverem em Manuel Bandeira. Eu acho que é muito curioso também, né, Manuel Bandeira, um poeta essencialmente simbolista, né? De repente, é muito diferente de Drummond, né? Começa a escrever verso livre, é muito diferente de Drummond Bandeira. Não tem Mário de Andrade ali, não. Ali tem outra coisa, que destempera completamente a poesia de Manuel Bandeira. Ela é destemperada num determinado momento, né? E eu acho que valeria a pena, e, sobretudo, né, um autor que Manuel Bandeira tem um ensaio lindo, um trabalho lindíssimo, Mário de Andrade também tem, mas o de Bandeira é mais audacioso, sobre Aleijadinho. A Bandeira tem um primeiro ensaio sobre Aleijadinho, que é de 1928, que é bem audacioso. É gozado que ele vai usar o recurso a meu ver, ele vai usar o recurso de Euclides da Cunha quando descreve o Conselheiro, que é o uso de opostos, né? Como é que a gente chama isso? Oxímoros, né? Oxímoro, eu acho que é oxímoro. Acho que é hein? Oxímoro, né? Oxímoro, que é aqueles opostos, né? O gênio que é louco, etc. Quer dizer, eu acho isso bem interessante, esse artigo do Coisa, quer dizer, que são esses descontroles também emocionais, né? Em que hoje, tecnicamente, a gente chamaria quase de bipolarismo, mas não é bem isso, né? Quer dizer, é uma coisa bastante. Então, eu diria que era isso, quer dizer, então, são autores que são livros, né, que têm uma determinada proposta e que não se repetem. E o último dado seria a questão da biografia, que eu não consigo fazer uma biografia que vai de fio a pavio, quer dizer, eu não consigo aumentar, perdão pela ironia, um verbete de enciclopédia. Quer dizer, eu gosto de escolher um determinado momento da vida de uma pessoa, e esse momento, então, ele acaba explicando melhor a vida da pessoa do que propriamente todo um relato. E eu não estou sozinho, quer dizer, o Ainus, que é um bom cineasta, videofilme dele sobre o personagem da Lapa, o Madame Satã, de Walter Moreira Salles, fazendo o mesmo com Che Guevara, e vide ainda o filme Capote, que todos eles são exatamente um determinado momento da vida, e você vê, não é, com óculos, com microscópio, esse momento da vida, e você consegue engendrar, então, um tipo de leitura biográfica, não é? Um tipo de biografia que eu chamo muito mais grafia de vida do que biografia. Uma grafia de vida, você vai, não é, constituir uma grafia de vida que acaba, possivelmente, sendo mais enriquecedora. Possivelmente, eu não sei, não é? Quer dizer, possivelmente. Então, essas são as duas propostas. Boa noite, queria agradecer primeiro, Josélia, pelo convite, e a alegria de estar aqui com o Luciano e com o Silviano. Esse evento de hoje, a gente estava até conversando um pouco antes, ele serve de uma forma, de um esquente, né, para esse festival Mário de Andrade que começa amanhã. Eu tenho o prazer de ter uma amizade com o Silviano já há alguns anos, e a gente sempre
quase todo dia a gente se escreve, e Silviano muitas vezes ele manda para mim textos que ele tá escrevendo ainda, que não saíram ainda, e a gente sempre fica conversando muito. E há uns 15 dias mais ou menos, ele me enviou um texto que vai sair numa revista portuguesa, Letra, não é? E esse texto, ele me chamou muita atenção. Seria uma coisa, algumas das propostas desse texto, Silviano falou um pouco antes, até eu gostei muito da expressão que você usou, sonâmbulo, porque aí quando você falou isso, esse texto parece ter uma coisa meio sonâmbula também. É um diário, que pode ser fictício ou pode ser real, isso não importa, sobre o mês de setembro, esse último mês de setembro. E esse diário, ele atravessa várias questões. Tanto começa na morte de um amigo, que está ao mesmo tempo no hospital. Silviano está lançando um livro numa livraria do outro lado da cidade. Em outro momento, você tem algumas obsessões da obra dele, do momento atual dele. Você tem a questão de Trump, a questão do jornalismo, e é um texto que ele, assim como a biografia, eu li um trecho da Menino Sem Passado que ele está escrevendo agora, e ele cita isso nesse diário, que vem e vai o tempo todo. A gente, um momento está nos anos 60, outro momento a gente está aqui no Brasil vendo essas questões. Por exemplo, ele cita esse caso da revista Época, que por conta de uma matéria recente toda, os editores pediram demissão, e teve o nome do conto, ele é muito bonito. Eu acho que, de certa forma, ele também diz o que a gente, de uma forma, está sentindo nesse momento, que é nó e nós. E tem uma frase, tem uma das entradas desse diário que Silviano faz, e eu queria que ele comentasse. Eu vou ler um pouco desse trecho, porque eu acho que ele ilumina um pouco certas questões da obra de Silviano e as certas obsessões dele. 19 de setembro. Passei algumas manhãs adiantando as memórias e me arrependo. Não há mais dúvida. É o quente com veneno da vida cotidiana que atrai minha atenção no dia de hoje. Silviano, eu queria que tu comentasse essa expressão que eu achei, que eu fiquei preso nela desde que eu li, né? Esse quente com veneno da vida cotidiana que te interessa agora. Quer dizer, ele sempre me interessou, né? Quer dizer, acho que uma das características, acho que agora de repente ficou um pouco pessoal. Eu acho que uma das características do meu temperamento, do meu caráter, etc., sempre foi a curiosidade. Eu tenho uma curiosidade absurda e, por sorte, tenho uma memória razoável. Então, quer dizer, essa mistura de curiosidade com memória me dá a possibilidade de ser muito sensível. A minha sensibilidade é bem epidérmica. Quer dizer, tem a célebre frase de Jean Cocteau, né, que o mais profundo da alma é a pele, né? Entende? Então, eu tenho uma sensibilidade muito à flor da pele, para citar o filme, né? A flor da pele. E essa sensibilidade à flor da pele, ela me motiva tanto quanto a literatura, tanto quanto as artes plásticas, tanto, em suma, quanto a vida alheia. Eu adoro vida alheia. Não é necessariamente, eu não gosto de entrevistar ninguém, nunca entrevistei, acho que entrevistei uma vez só, quando eu era crítico de cinema, entrevistei Alex Vianney, que eram jovens, Alex Vianney e Nelson Pereira dos Santos, eles eram ainda jovens cineastas. Eu não gosto de entrevistar, nunca gostei de entrevistar. Eu escrevi todo o Graciliano Ramos sem conversar com a família e tudo. Eu trabalho em jornais, eu trabalho em revistas, eu trabalho em coisas assim, em diários, as frases, inclusive, estou retomando aquilo, as frases de Graciliano Ramos que o Wilson Martins disse que ele nunca poderia ter escrito, estão nas cartas que ele escreveu para a esposa.
e que não eram textos conhecidos naquela época. É um texto maravilhoso sobre São Bernardo, não sei se vocês conhecem, é um texto maravilhoso, de uma carta para a esposa, em que ele diz, né, eu acabei de escrever São Bernardo, e então eu agora tenho aqui alguns dicionários locais à minha disposição. Fulano, fulano, fulano e fulano. Eu estou traduzindo São Bernardo ao brasileiro. Entende? Está lá textual. E eu pus num determinado momento, eu estou traduzindo São Bernardo ao brasileiro. Aí ele diz, ele nunca teria escrito essa frase, ele era um hessiano e não sei o quê, não sei o quê. Então, no caso, é só para dizer isso, que eu tenho uma curiosidade absurda, e essa minha curiosidade, ela é vampiresca, né? Obviamente, acho que já viram. Quer dizer, ela é bastante vampiresca, mas é discreta, como convém a República, é do gosto dos mineiros. Em todo caso, ela é bem vampiresca, assim, eu me interesso por essas entradas, assim, e também na crítica literária, quando eu pego um tema, em geral eu pego um tema também que atiçou minha curiosidade muito mais do que atiçou o meu desejo de escrever algo que seja definitivo. Quer dizer, daí o ensaio, depois, se você quiser falar. E tem um capítulo, então, a gente tem que mudar um pouco, para que a literatura, na minha literatura, o real é menos forte, por assim dizer. É claro, ele é incisivo, mas não é forte. Quer dizer, ele não me leva a querer descrevê-lo, assim, ao pé da letra, entende? Isso não me leva. Eu seria incapaz de escrever um livro sobre meu irmão, entende? Mesmo nas memórias, acabo não escrevendo sobre ele, acabo escrevendo sobre a morte da minha mãe, muito mais do que sobre ele, entende? Quer dizer, então tem essas coisas assim que me coisam. Mas quando eu chego ao ensaio, eu sou muito atiçado a querer intervir no debate, entende? E esse tipo de intervenção minha no debate tem me dado algumas dores de cabeça, é claro, vocês podem imaginar. E, ao mesmo tempo, é uma maneira que eu julgo que é a minha forma de ativista. O meu ativismo é muito mais no debate do que numa resenha que eu possa fazer para um jornal ou num ensaio que eu esteja escrevendo. Por exemplo, eu acho que você se refere a um ensaio muito recente que eu escrevi sobre Ney Matogrosso, que é a resistência, não é? A inconveniência do corpo no palco como uma forma de resistência política. Quer dizer, foi isso que me interessou, e eu acho que Ney Matogrosso, em 73, foi isso. Quer dizer, que é uma resistência política que não é passível de ser compreendida pelo engajamento político. Ela é passível de ser compreendida pela inconveniência do corpo do autor no palco, do corpo do cantor no palco, da cantora no palco. É uma inconveniência, portanto, que é a única forma, a meu ver, naquele momento, de o artista participar politicamente, ou a forma mais grandiosa de o artista participar politicamente, eu acho, entende? Então a inconveniência não é que eu deva ser inconveniente com vocês, ou vocês sejam inconvenientes com outros. É a inconveniência como num determinado momento da resistência. E eu acho que isso é muito atual hoje, porque toda discussão política está entre os três poderes. Só se fala sobre os três poderes. Quer dizer, vocês repararam que Chico Buarque, por exemplo, que é uma pessoa, um artista com uma postura política extraordinária, entende? Ele nunca é citado nem na Câmara dos Deputados, nem pelo Supremo Tribunal, e muito menos, é claro, pelo Executivo, dizendo, inclusive, que não quer que o prêmio seja dado a ele. Entende? Quer dizer, então, qual é a forma de resistência? É uma forma, se tem que se buscar uma forma de resistência hoje, que seria semelhante à do Ney Matogrosso naquele momento. Agora, aí, de repente, as minhas leituras me dizem, inclusive, que desde a retórica de Aristóteles, passando pela retórica de Horácio e indo ao conceito de bienséance, né, de bom comportamento no teatro clássico francês, a inconveniência tem de ser, não pode ser apresentada no palco, ela tem que ser dita em palavras, que é o caso clássico de Medeia. Medeia não pode assassinar os filhos no palco, ela tem que narrar aquilo.
porque seria o quê? Seria uma cena inconveniente. Quer dizer, então, de repente, eu me dou conta, então, que a resistência mexe não só com um Estado político, com uma espécie de censura política, mas também mexe com uma censura poética, que nós, no palco, nunca podemos, o espectador, pela bienséance, né, nunca, bienséance, etimologicamente, né, é bem assentado. O espectador tem que estar sempre bem assentado, né, na sua poltrona para poder admirar, né, aquela obra de arte. E, de repente, o que o Ney Matogrosso, né, e Caetano Veloso também, é claro, né, fazem naquele momento é se separar do ponto de vista corporal, do ponto de vista físico, completamente dos cantores bossa nova. Pensem na figura de Vinícius de Moraes, com um copinho de uísque, ou então João Gilberto. Por favor, não é um julgamento de qualidade de arte, não é isso que eu estou fazendo aqui. É o que acontece nesse momento que o cantor é obrigado a mexer o corpo, a bailar ou a criar, né? Caetano Veloso de Carmen Miranda, ele de uma figura andrógena, etc. O que é isso? Entende como isso move, de certa maneira, o quê? A juventude. Então, a minha ideia, e é claro, é uma hipótese, não é? A minha ideia é que há um momento, então, em que o artista participa da formação do jovem e que, no momento, o artista não está conseguindo participar dessa formação. Entende? E esse momento de participação, ele não é dado nem pela família, tradicionalmente, né? Tradicionalmente a gente tem as teses sobre as formas de formação, né? Que é a família, que é o Estado e que é a religião. É o próprio artista que dá uma nova formação ao jovem. Isso, por exemplo, é uma coisa que me interessa hoje. Qual seria essa forma de resistência que o artista teria no momento em que ele está completamente julgado para escanteio? Claro que o Ney Matogrosso não gostou do que eu escrevi, porque ele está mais retraído hoje, entende? Mas o problema é que eu tinha que escrever isso, eu tinha que falar isso, alertar para isso, quer dizer, que existe uma coisa que naquele momento havia, que era uma compreensão, né, de uma resistência pelo corpo que passava por um comportamento que era de tipo inconveniente, entende? Então é isso, se não me engano, é o quente com veneno da atualidade que me incomoda, ou que me sensibiliza, ou que me coloca um enigma, que me leva a querer fazer alguma reflexão, entende? E aí, obviamente, eu retomo determinadas posturas políticas que eu tenho, né? Que é o próprio corpo de Machado de Assis, que é o próprio corpo também, que eu não cheguei a falar aqui, não é? Que é o próprio corpo de Graciliano Ramos. No romance eu tenho uma cena muito chocante, porque, não sei, os mais novos talvez não saibam o que é nitro. Nitro é um produto que se dá na prisão para que a libido desapareça, e ele é dado no café. E o Graciliano trabalha isso, inclusive, nas Memórias do Cárcere, que o café é horrível, é gosto amargo, etc. E ele pergunta o que é. Aí o carcereiro diz, olha, é porque eles estão pondo isso, eles estão pondo nitro. Então, há em Graciliano Ramos, nas Memórias do Cárcere, uma espécie, não é, de esvaziamento da libido. E aí, é claro, em Liberdade, eu vou preencher essa libido, que ele está hospedado, né? Isso tudo é muito factual. Ele está hospedado na casa de Lésia Lins do Rego, no Maitá, e ele desce, né? E fica sentado ali na mureta de Botafogo, e aí passa uma menina linda. E aí vocês podem imaginar o que acontece, né? E a esposa ainda não tinha chegado, etc., aquela coisa. E aí é uma maneira, não é, de ativar o corpo, entende? De dizer que era um corpo de preso, mas era um corpo que queria viver, entende? Em lugar de fazer uma digressão sobre isso, o corpo do preso que quer viver. E, ao mesmo tempo, era curiosíssimo, isso eu me vali muito, que eu não morava no Rio, em 36, obviamente. Eu me vali muito de revistas de época. Olha, Manchete no futuro será uma maravilha para biógrafos. Essas fotografias são maravilhosas, sabe, assim, do Rio de Janeiro, como era a praia de Botafogo, entende? E na praia de Botafogo tinha uma coisa inacreditável em 1936, que logo depois foi destruída. Era uma fonte luminosa, no centro dessa fonte luminosa tinha um passarinho,
e os jatos de água faziam uma gaiola. Entende? Aí, é claro, eu me diverti fazendo a descrição dessa fonte, entende? Como também, por exemplo, nas minhas investigações, eu vi que no dia que ele vai para a pensão, que ele deixa a casa José Lins do Rego e vai para a pensão, é um dia que chove torrencialmente no Rio de Janeiro. É claro, o que você faz se você está numa pensão pobre do Catete? Você fecha todas as janelas. Aí eu faço com que, de repente, a chegada dele na pensão corresponde de novo a essa experiência da prisão, quando você está completamente fechado. Entende? Então, eu prefiro fazer essas coisas assim do que propriamente fazer digressões sobre, sabe, de tipo filosófico ou semifilosófico sobre as coisas. Agora, aí tem uma coisa que é importante, né? A curiosidade, por um lado, que eu falei, e, sobretudo, procurar, não é, esse material, porque esse material ele não se oferece, né? Você tem que ir atrás. Por exemplo, eu não sabia se o edifício Mesbla, se vocês conhecem o Rio de Janeiro, tem aquele edifício Mesbla com relógio. Eu não sabia se 36 ele existia, mas eu peguei uma revista, sei lá como é que chamava, uma revista qualquer, acho que é Rio de Janeiro Ilustrado, uma coisa assim, e lá tinha uma fotografia, a revista era de 36, e tinha uma fotografia do passeio público, e lá estava o relógio. Então eu me senti muito... posso trabalhar o relógio. Entende? Essas coisas assim que eu acho que acabam... Tem no Machado também, por exemplo. Machado, por exemplo, a maioria das pessoas se preocupam com a questão da vacina. E em 1904, na época que a epilepsia se torna mais forte. Ele se preocupa com a questão da vacina. Já o fato de eu me preocupar com a epilepsia me levou à questão da medicina naquele momento no Rio de Janeiro. E tinha uma revista maravilhosa, uma revista de medicina maravilhosa, semanal, de médicos. O Dr. Miguel Couto, inclusive, era um dos diretores, etc. E a fundação, não é, de um hospital especial para doentes de caráter, naquela época, psíquico, né? De caráter psíquico, em que deram figuras extraordinárias, como Juliano Moreira. Acaba todo mundo falando de Oswaldo Cruz, mas ninguém fala de Juliano Moreira, ninguém fala daqueles que estavam fazendo pesquisa no hospital. Da mesma maneira que se fala muito de Petrópolis, que era o reduto monárquico, né? E nunca se fala no grande empreendimento que foi o Alto da Tijuca, com a vista chinesa, com aquelas coisas todas, que era o carioca podia tomar um bonde e subir até lá. Entende? Não precisava, ele com bonde, ele podia fazer esse trajeto e passar o verão num terreno muito mais agradável, num lugar muito mais agradável do que o Rio de Janeiro, que você sabe, naquela época, né, era um verdadeiro lodaçal, né, era uma coisa terrível. Mas é isso, então, que eu diria a respeito disso. Não sei se é um pouco isso, talvez. Eu queria até posso pegar um gancho, uma coisa que ele falou aqui, só dando um recadinho que a gente quer dar. Quando, assim que acabar a fala, vai ter, Silviano está autografando, está saindo agora uma edição pela Companhia das Letras, de 35 ensaios. Isso. Né, e o livro está disponível aqui fora. E também as pessoas podem mandar perguntas para a gente também, escrever para a gente. Seria legal. Pode mandar as perguntas também. Silviano, eu lembrei, falando essa questão do corpo, que acabou pontuando tanto, acho que a primeira pergunta, a segunda pergunta, eu me lembrei, durante a tua fala, uma entrevista que eu fiz contigo, há alguns anos atrás, e eu me lembro que eu tinha chegado, eu cheguei na tua casa, no Rio de Janeiro, e tinha acabado de ter uma morte de um menino na UFRJ, de um aluno, que era negro, gay, e estava tendo uma comoção por conta dessa morte, e uma conversa que a gente teve, logo eu comentei contigo essa história, e você falou dessa questão agora, né, dessa questão da resistência, como por falta de uma grande ideia, de um grande partido que segure os problemas das pessoas têm como defesa de resistência, como bandeira, o corpo, que você pensa na questão trans, na questão negra, na questão do feminismo. Tu podia comentar um pouco também esse conveniente, você falou dos convenientes, né, do corpo resistente no palco, mas o corpo como resistência política. É uma questão um pouquinho delicada, não sei se
pode interessar muita gente. É mais para mim uma questão filosófica do que política. A minha formação é francesa, acho que eu já dei uma indicação, e um dos meus mestres foram que são chamados pós-estruturalistas, não é? Jacques Derrida, Michel Foucault, etc. E, portanto, obviamente, sobre apadrinhados por Nietzsche. E, quer dizer, então, o tipo de formação que eu tenho me diferencia bastante daqueles que têm uma formação de tipo hegeliano. Entende? Quer dizer, em que sentido? Em que eles trazem, né, para a compreensão do saber, do logos, etc., a questão da diferença. Entende? Isso é que, se eu tiver alguma originalidade, é essa. Eu trouxe para a discussão a questão da diferença. E isso está expresso num ensaio que eu escrevi em 72, chamado O Entrelugar do Discurso Latino-Americano. Quer dizer, essa ideia de um entrelugar, quer dizer, não existe um lugar único, não existe a não ser que você pense em formas de centramento. Quer dizer, aí eu estou quase, não é? Você centra, por exemplo, o logos, como no discurso platônico, você centra o logos na fala e você esconde a escrita. E, no entanto, nossa reflexão filosófica é a partir da escrita e não da fala. Entende? Então, isso é uma das grandes, quer dizer, esse logocentrismo é uma das questões de Derrida. Outra das questões é o eurocentrismo. Quer dizer, a literatura brasileira peca por um grave problema, que ela começa a ser compreendida a partir do iluminismo, a partir do século XVIII. E ficou escondido, por assim dizer, não é, o nosso período colonial. Ou ficou camuflado o nosso período colonial. E no período colonial, ele, se trazido para a literatura ou o pensamento nacional, ou o pensamento da independência romântico, ele causa esses distúrbios, que são as diferenças são abolidas. A diferença, obviamente, é mais óbvia, que é mais fácil de trabalhar, a étnica. Quer dizer, a questão do indígena aparece discretamente como um processo, obviamente, não de conhecimento, que só virá posteriormente com os antropólogos e etnólogos, mas uma espécie de mitificação da figura do indígena. Por outro lado, a questão do negro não aparece. Entende? Não aparece, só vai aparecer bem mais tarde. Então, o que me interessa, então, é como é que você pode trabalhar a cultura brasileira, ou a arte brasileira, ou a literatura brasileira, como é que você pode trabalhar isso a partir da diferença. Entende? Então, você vai ser obrigado a colocar novos objetos de estudo, e que eu acho que é o que está acontecendo hoje. Seja novos objetos de estudo, tanto no plano ético, comportamental e assim por diante. E esses novos objetos de estudos, eles retiram a primazia do eurocentrismo. Por favor, não sou contra o iluminismo, não sou contra, não é isso, entende? É exatamente como é que você pode enfrentar essa situação tão quase absurda, né, por assim dizer, que é o nosso fundamento. Então, você vai tendo esses movimentos, que são movimentos que irrompem de maneira anárquica. E é muito fácil você destruí-los se você toma a atitude cêntrica. Entende? Não, nós somos europeus. Nossa formação é europeia, nossa formação é iluminista. Entende? Quer dizer, nós queremos as luzes, não queremos enxergar, aí eu estou citando Agamben, não queremos enxergar as trevas. Entende? Então, é um desejo de enxergar determinadas trevas na nossa formação. E para mim isso ficou muito evidente, porque eu cheguei na França em 1961,
E estava a Guerra da Argélia, que era uma das guerras coloniais mais violentas. E de repente eu falei assim, gente, mas a gente também tem isso. E como eu nunca ouvi falar disso, nunca tinha ouvido falar disso, de guerra, quer dizer, da Brasil colônia. Entende? Então aí essa coisa que vem, entende? E que começa a me incomodar. Eu vejo Presidência Africana, leio os poetas negros, etc. Aimé Césaire, naquela época, com o livro maravilhoso, etc. E aí eu começo a ficar com isso na cabeça, e aí eu vou ensinar nos Estados Unidos. E eu resolvo que eu teria que começar meu curso de literatura brasileira com a Carta de Pero Vaz de Caminha. Porque é tão importante para se conhecer a literatura brasileira, conhecer a cultura brasileira. Quer dizer, aí eu entro num ramo, e agora eu estou chegando mais próximo, eu entro num ramo que se chama estudos culturais, de que a literatura faz parte, obviamente, mas não é dominante. E nos estudos culturais, por exemplo, eu chego à conclusão, lendo a Carta de Pero Vaz de Caminha, que a leitura de Jaime Cortesão, que era a que nós todos tínhamos, era um desastre, entende? E que, de repente, eu percebi que a carta era extremamente sofisticada, porque ela é constituída de metáforas que percorreriam toda a cultura e a literatura brasileira. A principal dela era a metáfora da semente. Semen est verbum Dei. A semente é a palavra de Deus. Portanto, o importante não é a semente da agricultura, porque essa já está compensada na carta. A terra é ubérrima, não há problema aí. O problema está em como catequizar esses indígenas, como escrever a mente desses indígenas. E aí, se você salta 1,5 séculos, você vai para o Sermão da Sexagésima. Qual que é o tópico do Sermão da Sexagésima? Saiu o semeador a semear, etc. E aí jogou uma semente que não vingou, jogou outra semente que não vingou, jogou outra semente. Quer dizer, você vai continuando. Quando você vai até Iracema, o que é? Já não é a semente, mas o sêmen. A relação entre Martim, Deus da guerra, e Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. A relação entre os dois, que é uma relação já sexual. Quer dizer, você vai vendo, então, como é que vai se desenhando um outro tipo de leitura. Por favor, eu detesto esse negócio de como é melhor do que a outra, etc. Quer dizer, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que como você vai fazendo aberturas, entende? E que essas aberturas acabam se desenvolvendo, entende? Quer dizer, esse meu texto sobre a Carta de Caminha foi publicado na revista Barroco em 1970, entende? Quer dizer, mas ficou assim, meio dormido, etc. Mas, de certa maneira, eu comecei a escrever sobre alguns escritores negros. O Adão Ventura, por exemplo, que é um bom poeta negro, em lugar de escrever certas coisas, eu escrevi o título do artigo é curioso, que é A Cor da Pele. Entende? Não é sobre o negro, é a cor da pele. Coisas assim que eu fazia, entende? É um artigo que é de 70, se não me engano, 78, mas que ainda tem uma certa importância. Então, você vai vendo que essa questão da diferença, ela vai incomodando. E aí, por exemplo, uma pessoa que eu admiro muito, o Caetano, quando ele fala de identidade, que a identidade do brasileiro é o mulato, me incomoda. Entende? Não estou dizendo que ele está errado, não é isso, mas me incomoda. Por quê? Porque o mulato é exatamente a abolição da diferença. Então você não tem diferenças. Você não pensa, ok. Imagina. Silvia, já começaram a chegar algumas perguntas do público. Eu espero que não me matem. Mas eu queria fazer uma minha antes. Não, mas vamos dar direito a eles. Daqui a pouco a gente já responde a do público. Repetindo um pouco a fórmula que eu usei na primeira pergunta, de juntar 2 livros, na sua fala, em todas as respostas, ressoa bastante essa questão do corpo. Isso. Né? Ressoa também bastante essa questão de um ativismo de outra maneira. Isso. Né? E talvez aqui, usando uma palavra que o Jean Willis usa na orelha, o Jean Willis assina a orelha dessa nova edição do Stella Manhattan, ele fala de um antagonismo sutil. Isso. Né? Então, me ocorreu que, de repente, você pudesse falar sobre esses 2 livros.
Da mesma maneira que você falou sobre o Machado em Liberdade, juntar, porque de alguma maneira Mil Rosas rouba. Mon cœur mis à nu. Se for possível, se for desnudar possível. o coração, tudo bem. Porque na verdade é isso. Não, são romances sentimentais, né? Vamos lá. São romances sentimentais. Quer dizer, eu gosto também de ter sentimentos. Sim. E tenho, né? Quer dizer, nem sempre passíveis de serem elaborados publicamente, mas... quer dizer, eu tive uma experiência de estrangeiro muito forte, né? Que Stella Mahatma é um livro sobre o exílio, né? Quer dizer, daí, possivelmente, ele dizer, né, dessa sutileza. É sobre o exílio, porque eu tentei fazer uma coisa que era impossível que se fizesse a partir só do Brasil, que era tentar entender um movimento de radicalização da esquerda que ia além do território nacional em virtude da censura que havia aqui. E como eu vivi intensamente esses anos trabalhando, né? Eu trabalhei nos Estados Unidos de 62 a 74, e em particular no final como professor de francês e de literatura francesa, por causa do meu doutorado, e também perto de Nova York. Eu mantive um contato muito estreito com os grupos, ponhamos, radicais norte-americanos, que eram, em particular, os Black Panthers, né, e os Young Lords, que era o grupo porto-riquenho. E esse contato, então, me levou a ter um tipo de experiência que teria sido, inclusive, impossível no Brasil, porque são figuras realmente... São partes da população que sofrem bastante, não é? Que sofreram bastante, que tem... Quer dizer, então, de repente, aquilo que em Paris era um laboratório, entende? E lá era uma realidade. As pessoas talvez não saibam que eu ajudei a fundar o Puerto Rican Studies Center na Universidade de Buffalo. E eu consegui, inclusive, que Abdias do Nascimento fosse contratado. Quer dizer, o Abdias do Nascimento é contratado em 1970 para ensinar na Universidade de Buffalo, onde ele se aposentará mais tarde, etc. Entende? Quer dizer, então eu sempre era muito amigo de Elliot Sica também nessa época, que tinha essas preocupações. Quer dizer, então o Stella Mahatma é um tipo assim de uma descida no inferno, do submundo, que seja nova-iorquino, né? E obviamente, é um tipo de experiência mais que não é de laboratório, é um tipo de experiência, portanto, que é física e que é sentida e sofrida e que tem as suas repercussões no campo propriamente sentimental e tem as suas repercussões também no campo propriamente intelectual, entende? Então, é um livro que trabalha essas questões. Mas eu acho que o que mais me interessou nessa época é que eu comecei a sentir a flutuação do entre. E essa flutuação do entre é exatamente a possibilidade de as pessoas não terem uma identidade única. O que Foucault vai dizer muito bem na introdução de Arqueologia do Saber. O que eu mais odeio é que quando querem me reduzir a uma fotografia 3x4. Entende? É isso que me entusiasmou nessa época, entende? Que não há necessidade de você ter uma identidade fixa, entende? Que a sua identidade ela é uma identidade em diferença, sabe? E que essa diferença não é meramente comportamento sexual. Ela é também a sua própria expressão em fala. Então, é um livro em que o personagem pode começar a se dirigir, a falar dele no masculino e continuar no feminino, entende? Então, é um livro em que a própria frase ela se transforma e se torna incorreta, né? Porque se você for analisar, você vai dizer, que isso? Não há concordância? Não há concordância com o sujeito uma hora é masculino, outra hora é feminino, entende? Mas é que a própria frase, ela se move, entende? Para tentar apreender isso que é
sabe, que seria uma política da diferença, que eu estava vendo ali, que era uma política da resistência, da reivindicação, do desejo, entende? De novos valores, de novas atitudes, sobretudo, o que é muito importante, novo comportamento. Entende? Quer dizer, você poder, em liberdade, sabe, ter outro comportamento. Então, é um livro dessa maneira, não é? Quer dizer, é um livro que fala, portanto, basicamente, da própria figura, não é? Que é um rapaz e que se autodenomina Stella Manhattan, né? Quer dizer, mas não é um travesti. Stella Manhattan não é um travesti. É um indivíduo que, sabe, há travestis, mas eu queria capturar muito mais essa movência da identidade, entende? Como você, essa coisa. E isso, na época, foi um livro que não foi muito bem compreendido, embora tivesse sido bastante lido e traduzido, etc., mas não foi muito bem compreendido. Eu acho que ele está mais bem compreendido hoje em virtude dessas questões, entende? Que ele traz à tona. Agora, o outro é uma educação sentimental, né? Quer dizer, eu tive um grande amigo, e aliás essa região me lembra muito, que foi Ezequiel Neves, e foi um grande amigo meu. Ele morava aqui na 9 de Julho, num prédio magro que tem ali, logo adiante, e ele trabalhava, ele fazia crônicas de rock aqui no Estadão, que era aqui em frente também. E a gente se encontrava, depois de fechar o jornal, às 11 da noite, na Galeria Metrópole. Quer dizer, então, é um tipo de amizade muito forte que eu mantinha por ele e que me interessava contar, porque existe uma mitologia sobre ele, que ele é simplesmente um porra louca, o que não é verdade, entende? Quer dizer, o Ezequiel, em 1957, eu traduzi Fim de Jogo, de Beckett. E o Ezequiel trabalhou em Beckett, ele fez o Velho em Beckett, depois ele fez sozinho Craps Last Tape em 1961, ele fez Craps Last Tape, ele fez várias peças de teatro, ele veio para São Paulo, trabalhou com Antunes Filho, ele foi ator do Antunes Filho, ele fez o Noviço com Antunes Filho, e aí, de repente, deu uma coisa na cabeça dele que eu achei linda, que ele se deu conta de que ele nunca seria galã. Então, não tem jeito no Brasil, ou você é galã, ou... Quer dizer, desculpa a maldade, na época tinha um que era muito semelhante a ele. Ou você é Paulo Altran, ou é Benedito Corsi. Não sei se isso diz alguma coisa para vocês. Quer dizer, sabe, quer dizer, não tem jeito. Ele vai ser sempre uma pessoa que vai fazer papéis meio caricatos. E aí foi a grande jogada dele. Ele descobriu o rock, né, obviamente norte-americano, né, e começou a escrever exatamente no Jornal da Tarde as crônicas dele sobre rock. E que eram crônicas maravilhosas, as pessoas não se davam conta. A crítica que ele fez do The Doors, todas as retrancas, isso em 1900, deve ser 72, por aí, todas as retrancas eram versos de Rimbaud. Entende? Era a biografia que ele faz de Janis Joplin, que é uma página inteira, é inacreditável. São textos inacreditáveis, porque são textos inteligentíssimos, entende? E ele tentando, e ele introduz, né? Quer dizer, ele é um dos introdutores do rock aqui dessa maneira, mas não é aquela, sabe? E aí, é claro, ele teve que fazer a carreira dele de outra forma, e ele teve a sorte, não é, de encontrar num determinado momento, não é, como se chama a peça, quer dizer, a peça de Bernard Shaw, ele teve sorte de encontrar, né, Pigmalião, e ser Pigmalião, né? E aí ele, né, construiu que é a grande obra dele, que é a construção. E um capítulo aí, que eu chamo, que eu acho um dos capítulos para mim mais bonitos, é que eu acho que eu consegui sintetizar a grande personalidade dele através de uma figura clássica mineira, que é a do garimpeiro. Ele sempre soube fazer isso, garimpar, sabe?
buscar aquela pessoa que merece ser trabalhada. Sabe? E ele, no dia que ele descobriu Cazuza, que era um menino de 17 anos, não muito brilhante, diga-se de passagem, ele descobriu, quer dizer, então ele começou a arrumar, a organizar e criou uma figura extraordinária, que no fundo, não sei se é ele próprio ou se, sabe? Então é um pouco, eu quis tirar, agora não é um livro muito popular, porque todo mundo está esperando o Porra Louca, entende? O que ele era também, entende? Ele era, e fazia questão de ser, e fazia questão de divulgar. Tinha umas coisas adoráveis que ele fazia, que era quando ele ia a um lançamento, ele só ficava 5 minutos. Eu falei, mas por que você só ficou 5 minutos? Bastava, já tinha uma fotografia. Sabe, quer dizer, ele tinha isso, que era uma coisa dele, forte nele, entende? Que era um exibicionismo, sei lá o que se chamaria isso, essas formas, e que ao mesmo tempo ele tinha uma convivência muito grande, não é? Claro, com atores também, não é? O grupo que nós tínhamos em Minas era um grupo extraordinário, que a gente foi dos primeiros a levar Beckett, entende, no Brasil. Levamos Nossa Cidade, levamos o Jean Cocteau, que era a Voz Humana, levamos essas passas todas, quer dizer, então era uma pessoa que tinha uma noção também, que é muito importante do Cazuza, que tampouco é derivado de Caetano, que é o corpo. O jogo de corpo do Cazuza é extraordinário e aquilo. E eu até brincava com ele, porque exatamente tinha aqueles jogos tradicionais que eram feitos pelos os rock and roll americanos ou ingleses, ou o que seja, e era proibido imitar qualquer um daqueles. Você vê que ele não tem um gesto de Rolling Stone, não tem um gesto de Beatles, não tem um gesto de nada. Ele cortava assim de uma maneira áspera e grosseira, entende? Ele teve que inventar aquela forma de cantar, de dizer as coisas, etc. Então o livro é muito sobre isso, e descobertas que a gente fez dentro dessa curiosidade, né? A gente já escutava a música negra norte-americana em Belo Horizonte em 1954, entende? A gente tinha os discos praticamente completos da Beth Smith, da Ma Rainey, etc. Então isso tudo eu tentei evocar para dizer que também esse rock não é uma coisa que surge de repente, entende? Quer dizer, é uma coisa que está ali e que foi, de certa maneira, controlada pelo teatro, que era uma profissão, né? Ele fez uma outra peça também, que eu não vou me lembrar, que ficou 2 anos em cartaz, uma peça, acho que é sobre uma moça cega, apesar de que foi dirigida, também teve uma peça. Então, ele fez o próprio, esse que eu falei, que é a peça do Álvares Azevedo, ele fez também durante anos, etc. Ele trabalhou com Antônio Filho, né? Vocês já podem imaginar que não era qualquer, né? E em Minas ele fez o Clap Slaps Tape dele, era maravilhoso, que é ele sozinho num palco, né? Sozinho num palco, um texto dificílimo, etc. Em 1971, dirigido pelo Marco Antônio Menezes, que também trabalhava aqui no Estadão, etc. Foi todo um grupo. Quer dizer, a minha sorte, eu acho, para falar a verdade, a minha grande sorte na minha formação foi que eu sempre pude conviver com gente muito inteligente. Quer dizer, a gente diz, né? Você, mas a inteligência é dos seus amigos. E eu acho que escolhi bem meus amigos. Quer dizer, você vê, eu fui secretário da companhia de dança do Klaus Viana. Entende? Então eu ia muito lá no Klaus Viana, então fiquei a par de dança naquela época, que era Martha Graham, que era um porto-riquenho maravilhoso que fez Lorca, etc. Depois Frederico Moraes, que é um grande crítico de arte, era meu amigo, muito amigo meu, o Frederico, obviamente o Ivan Ângelo, que estava aqui, nós publicamos o primeiro livro juntos, etc. Então, eu tive essa sorte de, e cinema, né, que eu pertencia ao clube de cinema, compensou a revista de cinema, saíram 25 números da revista de cinema. Eu tive essa sorte de ter essa visão múltipla de arte e também uma vivência, porque a vivência também é muito diferente. A vivência desse grupo artístico antes de entrar para a faculdade. Então, a faculdade, de certa maneira, me inibiu, porque me obrigou a fazer a tese de doutorado sobre André Gide.
que é bem razoável, mas eu nunca quis publicar. Foi até... já ofereceram publicação, etc., mas eu sempre recuso. Porque eu não acho que aquilo sou eu, entende? Eu sou eu mais no ensaio. Porque eu sou mais na ficção. Porque, para mim, literatura, ensaio, tudo isso, eu não uso no sentido que os concretos dão. Não é experimental, é experimento. Sabe? Mas estou curioso. É experimento, é um ensaio, como, aliás, Adorno classifica o ensaio. Tem algumas perguntas aqui da plateia. Tem uma aqui que pergunta como foram os bastidores da escrita do glossário Derrida. Do glossário Derrida. Em 76, quais eram as motivações e expectativas quanto à recepção de Derrida no Brasil? Não, ele não existia, né? Quer dizer, aliás, em 76 já está tarde, porque as primeiras vezes que eu falo sobre Derrida é em 72. E publico, inclusive, um ensaio na revista Tempo Brasileiro, que chama Centramento e não sei o quê. Quer dizer, publico um ensaio lá. Então, o problema é o seguinte, é que quando eu vou ensinar Derrida, e aí eu não estou fazendo nenhum desprezo de ninguém, é que eu me dou conta que as pessoas, os alunos, literalmente não compreendiam. Entende? É muito difícil. E é muito difícil também porque só havia praticamente em francês. Então, a ideia foi de que nós teríamos um seminário constante com um grupo e tentando ler Derrida meio ao pé da letra, sabe? Assim, tentando entender as coisas, para que não virasse, né, um samba do crioulo doido. Depois, de repente, começa a tese com samba do crioulo doido. Cita uma coisa, cita outra, e não tem tanto sentido. E aí, num determinado momento, eu dividi a turma em 4 grupos. E chegamos a um número X de verbetes. Eu acho que essa é a grande qualidade do glossário, é que todos os verbetes até hoje são fortes. É muito difícil quando um filósofo começa a se levantar 80 verbetes que são os fortes dele. Ele não diz que são os fortes, né? Você tem que pegar e ver quais são os fortes. Então, esses 4 grupos, cada grupo fazia uma redação anônima daqueles verbetes. E eu selecionei as melhores redações. Sem saber quem tinha escrito nem nada, selecionei e acabaram virando, então, o glossário. Quer dizer, então foi uma experiência, assim, de você tentar introduzir um autor, que é difícil, né, que é muito difícil, num ambiente onde a pós-graduação tinha acabado de ser criada e já havia um interesse, é claro, por ele, mas era um interesse que precisava de ser minimamente controlado para que não virasse, né, para que não virasse uma espécie, né, usando a expressão do Stanislau, um samba do crioulo doido, assim, né, as pessoas usando aqueles conceitos sem muita garantia. Então, isso é que eu acho legal. Silviano, tem uma outra pergunta aqui, que é uma pergunta que todo escritor que participa do Escritor na Biblioteca tem que responder. O público fez mais lição de casa que a gente. Que é sobre o seu processo de escrita. Escreve todo dia? Alguns livros demoram mais e por quê? Lê outros autores enquanto escreve? Faz pesquisas antes ou durante? De manhã, de noite, enfim, como que você escreve, Silviana? Todos, sim. E você repete, por favor, porque são muitas perguntas. Sim, a primeira é, escreve todo dia? Todo dia pelas manhãs. Todo dia pelas manhãs, de 7 ao meio-dia, sem água, sem biscoitinho, sem nada. Nossa! Hein? Todo dia da semana? Não, é o dia que... Feriados? Tudo. Não, para mim não tem... E sabe, quer dizer, claro que eu posso ter um programa, isso é outro problema. Quer dizer, se eu tiver hoje, por exemplo, hoje eu não escrevi de manhã. Quer dizer, porque eu viajei, né? Quer dizer, mas se eu estou em casa, etc., eu escrevo naturalmente todas as manhãs. E pode ser, de repente, uma coisa pode ser outra, e eu engato e vou adiante. Daí a outra é, alguns livros demoram mais e por quê? Todos demoram muito. Até um ensaio.
Eu dei uma entrevista ontem para o Estadão, eu disse que eu sempre acreditei que eu escrevia, que a palavra era ouro e platina, até que, me vendo agora nos 35 ensaios, eu descobri que era aço oxidável. Entende? É outra coisa, mas é isso, entende? Na hora que eu estou escrevendo, eu tenho a impressão de que eu estou trabalhando ouro platina. Eu acho que eu li em algum lugar essa resposta, porque você até falava que você descobriu que o óxido era muito bom. Como? O óxido, a ferrugem tinha claro. esse valor. Não, é uma coisa que me preocupa muito, que a ferrugem é a passagem do tempo, né? Sim. E eu gosto de... Obviamente, eu tenho um bom parente lá, parente sem ser sanguíneo, que é o Amilcar, né? E aqui vocês têm a belíssima escultura ali em frente ao Moreira Salles, né? Que é a grandiosa, né? Que é pura ferrugem, né? Então eu acho que essa metáfora da ferrugem, a ferrugem da passagem do tempo, a história, a leitura, não é, que é feita, e obviamente as críticas que são feitas e que, portanto, não é, obnubilam a grandiosidade que você acredita que tem, etc. Vamos ao seguinte. E daí, dentro ainda dessa mesma pergunta, que são feitas de várias perguntas, se você lê outros autores enquanto escreve? Em geral, poesia. Qualquer coisa. Eu leio, quando eu leio poesia em geral. Eu acho que... Quando você estava escrevendo Machado, lia os poemas do Machado, que todo mundo critica? Não, aí é pesquisa, né? Não, eu estou falando, mesmo... Eu acho que a poesia ativa bastante a imaginação. Muito mais do que a prosa, sabe? Então, eu leio muito assim, porque as coisas mais variadas possíveis. Por exemplo, quando eu estava escrevendo esse texto que você mencionou, eu comecei a ler Baudelaire. Então está lá citado o célebre verso de Baudelaire, por exemplo, que eu acho uma delícia, porque é aquele do leitor hipócrita, né? E porque era um problema de maledicência, e aí, no fundo, né, nós todos somos bem hipócritas quando no campo da maledicência, né? Somos leitores do outro bem. Quer dizer, assim, me traz coisas. Eu gosto muito de ler poesia, não interessa muito quem, entende? Assim, é bem variado. E tem outra ainda, só... Não, com Machado era só uma provocação, porque todo mundo fala tão mal da pesquisa. É porque a pesquisa, que vem em seguida a pesquisa, né? Se as pesquisas são feitas antes ou durante... São feitas, quer dizer, são feitas, eu acho que pesquisa, para mim, o sinônimo, o substantivo que define pesquisa para mim é curiosidade. E a curiosidade não tem hora marcada, entende? Eu tenho uma curiosidade enorme, assim, se eu estou escrevendo, e aí me dá um detalhe, por exemplo, eu sou muito de detalhes, que torna meus livros apenas, de vez em quando, meio chatos. Eu sou muito de detalhes, assim, porque aí, de repente, eu quero saber qual era o edifício que tinha ali, qual era, por exemplo, aquele negócio da fonte, sabe, a fonte, como é que era aquela paisagem, entende? Para não ficar uma paisagem muito abstrata que eu não conhecia. E, quer dizer, eu tive a sorte, né, de ter duas escolas de pesquisa, porque a minha formação, primeiro, é francesa e depois é norte-americana. Quer dizer, então eu tenho um costume bom de ler os grandes autores, que é a formação europeia, e tenho um costume bom de quem entrar numa livraria de 9 andares, que é ler de um tudo, do pior ao melhor, etc., e passeando pela livraria, biblioteca, library, né? Pela biblioteca de 9 andares, entende? Quer dizer, aí você se diverte passeando de andar o outro, passa de psicologia para história, de história você passa para... Eu gosto de fazer essas coisas, entende? Passo do andar que é os livros de história, para o andar de livros de sociologia, andar de não sei o quê, e aí, de repente, eu posso ir perseguindo, como diria Machado, uma ideia fixa, eu posso ir perseguindo uma ideia fixa nesses vários, sabe, dessas várias disciplinas, né, do conhecimento, entende? Até mesmo matemática. Por exemplo, quando eu estava fazendo minha tese, que era sobre a gênese, a criação dos moedeiros falsos, eu li muito Poincaré,
porque ele tem textos maravilhosos sobre como é que ele resolvia os teoremas. Eu aconselho a todo mundo, é uma maravilha. Ele resolvia os teoremas dormindo, ele não resolvia os teoremas raciocinando, não. Durante a noite tinha uma iluminação e de manhã tinha a solução dos teoremas. É lindíssimo esse texto do Poincaré, é lindíssimo, entende? Porque aqueles preconceitos que a gente tem, né, é ciência exata, né? Então ele vai ficar batendo ali em cima daquele teorema e vai resolver. Não, e ele fala, e aí de repente eu me dei conta que o sono é a Madeleine dele, entende? Que é muito proustiano, quer dizer, de repente o Poincaré é mais proustiano do que tudo. Sabe, quer dizer, ele é uma coisa que vem, que ele não sabe explicar muito bem, mas que deu a solução para o teorema que estava ali na cabeça dele. Então, isso eu acho muito engraçado, entende? Então, pesquisa também, não no sentido assim, hoje eu vou pesquisar fulano, entende? Não assim. Eu acho que isso acaba fazendo um trabalho, eu acho, a meu ver, mais estreito. Eu acho que a pesquisa, sobretudo para escritor, né? Sobretudo para escritor, não estou falando de quem está fazendo tese, é claro. Eu hoje, sabe, eu vou entrar um pouco pela sociologia, vou entrar um pouco por aquilo, entende? E quer dizer, a própria ideia de corpo, de repente, ela, se você está em psicologia, ela é sexo, sexualidade. Se você está em sociologia, ela é um pouco classe social. Se você vai para outra coisa, sabe, tem umas coisas assim, bem engraçadas, sabe, que ativam muito, eu acho, a imaginação criadora. Silviano, eu não sei se a gente está abusando aí. Acho que a gente pode fazer como a última e de abrir para o... Né, José? Faltam 15 para as 9. Por causa do autógrafo, a gente faz mais uma. A gente está abusando, pergunta, né? O que é que você acha? Faz mais uma e a gente abre para o autógrafo. Certo? Ok. Essa aqui, Silviano, foi... o Luiz aqui, ele quis tratar da questão do corpo, né? Como a gente está tratando, mas a partir de João Cabral. Retomando a corporeidade de João Cabral, você vê grande mudança na obra madura do pernambucano quanto à expressão do corpo feminino. Por exemplo, João Cabral parece alcançar... Eu acho que é uma questão, não sei se a gente pode falar aqui, né? Mas Sevilha Andando é autobiográfico, né? É a segunda esposa dele, né? Não sei se vocês conhecem, a Marli de Oliveira é uma sevilhana. E então tem uma coisa ali muito bonita. Sevilha Andando é muito bonita. Eu acho um livro muito bonito, porque não são aquelas coisas meio abstratas, né, do avião descendo, aquelas coisas, sabe? Tem uma relação estreita ali com a Marli, que é uma mulher muito bonita, né? Você sabe que ele perdeu a primeira esposa e ele se casa com a Marli, que é uma sevilhana mesmo, e ele diz, né, que ela é uma sevilhana. Se não me engano, eu não sei, não vou me lembrar agora se há menção explícita a Marli, mas há não há dúvida que a poesia dele se torna bem mais sensual. Até a ideia, né? Sevilha caminhando. Quer dizer, vocês já podem pensar algumas imagens que são características de mulher caminhando, né? Entende? Então tem, quer dizer, não é muito um corpo parado, sabe? Não é uma natureza morta, por assim dizer. É uma natureza bem viva e dançante, entende? E eu acho que eu viria, mas por favor, se está me pegando assim a queima-roupa, eu não me arriscaria a ir além, nem tampouco achar que isso possa ser verdadeiro, entende? Quer dizer, mas eu acho que que há coisas, porque realmente você pega a Vida e Morte Severina, por exemplo, essas coisas, quer dizer, ou mesmo os poemas o célebre poema dele sobre o mangue de Recife, etc. Quer dizer, não tem essa coisa da Sevilha caminhando. Não sei se você conhece esse livro, é muito bonito. Sevilha caminhando, muito, muito bonito. E parece que foi, quer dizer, eu conheci pessoalmente, parece que foi uma vida meio perturbada, que a primeira esposa dele era uma mulher muito tranquila, lhe deu 6 filhos, né? E, então, acho que era uma vida meio tranquila, assim. E tem, é claro, tem a bailadora andaluça,
os poemas de Bailador Andaluça, que são retomados, mas o Bailador Andaluça é aquela experiência dele de morando em... acho que onde que foi? Não sei onde que foi que ele morou. Que ele foi diplomata, né? Na mesma época que Murilo Rubião, foi um grupo bem interessante que estava ali naquela época, e eu tinha um amigo que me contou todas essas histórias de lá, que é Gilberto Coutinho, que é de lá da região, né? E era muito amigo de João Cabral. Então eu sei, de novo volta a curiosidade, eu sei bastante coisa sobre o que passava por ali, inclusive a própria Bailadora Andaluça, que eu tenho uma fotografia dela, tirada pelo Edilberto. Então tem umas coisas assim bem engraçadas a vida oferece. Mas quando você falou de nó, só para terminar, a ideia de nó é porque, quer dizer, quando você dá um nó, você mistura dois fios, dois cordões, ou que seja, dá um laço, né? É muito importante em tudo que eu faço, porque eu não acredito que a vida tenha uma finalidade, entende? Eu acho que é o acaso que acontece e dá alguma finalidade à vida. Um negócio meio estranho que eu tenho, sabe? Que é a citação que você coloca no começo do texto, né? E que é também o Machado, né? O livro sobre Machado é exatamente sobre o acaso, as coisas que acontecem e fecham pelo acaso e não por um desejo lógico de você ser grande escritor, ser não sei o quê, entende? Quer dizer, isso, acontece um acaso, Souza Andrade, acontece um acaso, não sei o quê. Mas acho que eu estou abusando. A frase é esta, posso citar a frase, que é nada existe sem finalidade, portanto, minha existência tem uma finalidade, qual ignoro-a. Que é de Baudelaire, não é minha. Silviana, ao contrário, eu já pedi autorização aqui para os universitários, para a gente abusar mais um pouquinho. Uma última pergunta mesmo. Gente, desculpa, chegaram outros que a gente não vai conseguir fazer, mas só para a gente encerrar dando um gostinho do que vem aí, se você pudesse contar para a gente como que está a escrita desse Um Menino Sem Passado. Eu já soube que são 4 volumes. Não sei quantos serão, porque o acaso pode me tirar antes. Sim, mas conte um pouquinho. Gente, é a realidade, gente. Eu estou no countdown. Como é que eu vou dizer que vou escrever 4 livros? O countdown chega, e aí não escrevi nenhum. Não, o problema é o seguinte, é que eu decidi escrever as memórias. E obviamente, tem uma coisa curiosa na minha vida, é que eu sou um viajante. Então, as memórias terão os lugares. Quer dizer, eu nasci em Formiga, que é uma cidade do interior de Minas. Fiquei de 36 a 48 lá. Depois fiquei em Belo Horizonte, de 48 a 60. Depois fiquei 2 anos no Rio. Depois fiquei em Paris. Depois fiquei em Albuquerque, New Mexico, New Brunswick, Toronto. Eu fiz a carreira nos Estados Unidos, assim, saindo de universidade para uma e para outra. Você sabe que você progride nos Estados Unidos, na nossa profissão, mudando de universidade, né? Você não fica na mesma universidade. Quando você muda, é porque suas ações estão em alta. E se as suas ações estão em alta, então te oferecem um salário melhor naquela universidade. Entende? Então, eu fui assim, e seria um pouco esse trajeto, entende? Muito mais por cidades do que propriamente por coisas. E Formiga, quer dizer, o interesse seria exatamente, quer dizer, a grande figura seria a figura da minha mãe e da minha madrasta. Quer dizer, a figura da minha mãe, ela morre muito cedo, eu sou criado por uma italiana, e obviamente meu pai acaba se casando. A única coisa divertida no livro, para quem gosta de Derrida, é que a maior diversão do meu pai, quando ele fica viúvo, é plantar roseiras e fazer enxerto. Quer dizer, cada rosa era um novo filho. Quer dizer, é impressionante isso nele. E aí ele casa e terminou. Tem mais 4 filhos. Mas, em todo caso, eu agradeço muito a vocês pela paciência, e foi um prazer estar aqui, e agradecido, Josélia. Muito obrigado.